Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos juntos novamente na presença do Senhor e vamos continuar a desfrutar a palavra do livro de Apocalipse. Quando nós começamos a compartilhar sobre o livro de Apocalipse, nós mencionamos um fato extremamente comum, do medo das pessoas de lerem esse livro. Muitos, ao lerem esse livro, veem tantas coisas que ficam com medo. Mas se esse livro está na palavra de Deus, é porque nós necessitamos desse livro. E o que o Senhor revela nesse livro é fato, é realidade. São coisas que irão acontecer. Mas o Senhor revela algo para nós termos medo? Não é assim. Se o Senhor revela, é para a nossa salvação. É porque nós necessitamos. Só que, para ler esse livro, existem algumas coisas que nós precisamos ganhar, algumas revelações, algumas visões que nós precisamos ter. E ao termos essas visões e revelações, ao lermos os grandes problemas e as grandes catástrofes, nós não teremos medo. E nós vimos também, desde o início, que esse livro é o quê? Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz, é a revelação de Jesus Cristo. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, o intuito desse livro é revelar a pessoa de Jesus Cristo. Segundo ponto, é revelar o que Jesus Cristo recebeu de Deus para transmitir a nós. E nós vimos já Apocalipse capítulo 1, vimos Cristo em glória, vimos Ele como esse leão de Judá. A descrição desse Cristo em Apocalipse 1 é algo majestoso, imponente, cheio de autoridade, mas não é somente isso, porque o que João viu é muito importante que a gente perceba, né? No capítulo 1, versículo 9, eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então João estava dizendo que ele estava na ilha de Patmos, no exílio, era uma tribulação, sem dúvida, mas ele estava lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele sabia que Deus o colocou lá com um propósito. E aí o versículo 10, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Essa foi a primeira visão que João teve nessa ilha de Patmos, a primeira visão que o livro de Apocalipse nos revela. Ele viu o quê? Ele viu 7 candeeiros de ouro
E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então, nós podemos aqui perceber o que é. Primeira visão, ele viu o Senhor caminhando entre as igrejas, no meio das igrejas. E esse Senhor era como esse filho do homem, com vestes talares, com vestes sacerdotais, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Então a primeira visão que ele teve foi o Senhor como um sumo sacerdote andando no meio das igrejas e cuidando das igrejas. Irmãos, essa é uma visão que precisamos ter. Se nós tivermos a visão que o Senhor que nos ama anda no nosso meio, cuidando de nós, nós vamos ter medo do que vai acontecer? Não. Daí ele descreve esse Senhor em glória, descreve esse Senhor com seu poder, e ele depois revela para nós o que esse Senhor falou às igrejas. Esse Senhor, como sumo sacerdote, é aquele que conhece as igrejas, conhece a condição de cada um de nós e sabe tudo o que nós passamos. E ele então nos dá a palavra de salvação, que exatamente essas palavras estão em Apocalipse capítulo 2 e 3, que nós concluímos ontem, correto? Então, essa foi a primeira visão. Agora vamos para a segunda visão, por isso nós vamos entrar no capítulo 4. Versículo 1. Depois dessas coisas, olha só, depois dele ter visto o Senhor caminhando, depois dele ter ouvido que o Senhor havia falado a ele para escrever para cada uma das 7 igrejas, então surge uma nova etapa. E é muito importante que a gente perceba isso. Nós, nos tempos de hoje, precisamos conhecer as revelações, as visões que estão no livro de Apocalipse. Diz assim: depois dessas coisas, olhei, e não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Depois de ter a visão de Cristo e a igreja, o irmão Lee, ele dizia sempre: o livro de Apocalipse é um livro da revelação de Jesus Cristo. E o que esse livro revela no início? Esse grande leão da tribo de Judá. E esse leão, ele aparece num cenário. Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3 é a visão desse leão, a cabeça e o corpo. Cristo e a igreja. E tudo o que acontece depois é o cenário do pano de fundo. Mas o que nós precisamos conhecer é essa revelação de Jesus Cristo. Então, a primeira grande visão nós vimos de 1 até 3. Agora, na quarta visão, nós temos o quê? Nós temos uma porta aberta no céu. Os céus abertos. Então, primeiramente, nós precisamos ver Cristo é a igreja. Onde nós estamos situados nesse cenário do Apocalipse. Segunda visão, nós precisamos ter o céu aberto para nós.
E nós precisamos saber o que está acontecendo nos céus. Entendeu? Nós cristãos, nós temos um privilégio de não somente poder ver as coisas que estão acontecendo nessa terra, mas nós temos o privilégio de ver as coisas que ocorrem nos céus, porque nós somos um povo ligado aos céus. Quando Deus tem algo importante para revelar, Ele abre os céus para nós. E nossa oração deve ser também: Senhor, abra os céus para mim. Eu não quero ver somente as coisas dessa terra, eu quero ver as coisas celestiais. E há várias passagens na Bíblia que mostram que os céus se abriram. Por exemplo, Ezequiel capítulo 1, versículo 1, aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Está vendo? Para ele os céus se abriram. Mateus capítulo 3, versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Atos capítulo 7, versículo 56, diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então nós podemos ver aqui a importância de termos os céus abertos. Quando nós conseguimos ver os céus abertos, que é essa segunda visão, nós vamos poder ver tudo que vai acontecer depois sem medo. Agora, nós vamos ver muitas coisas abertas nos céus, e vamos ver então um ponto muito importante, tá? Da compreensão das coisas celestiais. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, nós vamos ler agora na versão VFL, chamada versão fácil de ler. Capítulo 1, versículo 1. Isso aqui é para que todos nós possamos compreender, tá? Esta é a revelação de Jesus Cristo, que foi dada a ele por Deus, a fim de mostrar aos servos de Cristo as coisas que em breve devem acontecer. Ele enviou seu anjo ao seu servo João, a fim de dar-lhe a conhecer todas essas coisas por intermédio de símbolos. Como é que Deus revela as coisas em Apocalipse? Por meio de símbolos. Tá bem? Esse princípio é muito importante para nós conhecermos o livro de Apocalipse. E ainda mais, existe uma tradução chamada tradução brasileira, é TB. Eu vou ler também para que os irmãos possam compreender, para reforçar esse sentimento. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu, para manifestar aos seus servos as coisas que cedo devem acontecer, as quais ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, significou ao seu servo João. Talvez muitos não possam compreender direito, né? O que significa significar ao seu servo João? A palavra significar vem do latim significare, que literalmente quer dizer mostrar por sinais. Está vendo? Então, ele, enviando-as por intermédio do anjo, né? Mostrando por sinais ao seu servo João. Então,
Apocalipse é um livro cheio de símbolos, de sinais. O símbolo ou sinal é sempre menor do que a realidade. Tá? Então é importante que a gente perceba a maneira como Deus revela Apocalipse. Deus não revela Apocalipse com uma descrição detalhada, porque tem muitas coisas celestiais. Eu já havia falado para os irmãos, você consegue falar das coisas do céu com palavras da terra? É como se eu falasse para você, você vai aprender agora uma língua nativa de uma tribo lá do meio da floresta e você vai explicar para aqueles nativos com a linguagem deles. Gigabyte, Wi-Fi. Você vai conseguir? Inteligência artificial. Vai conseguir? Você entende por que o Senhor tem que mostrar por meio de símbolos e sinais? Porque são coisas divinas, eternas, celestiais, mostrando para um homem que é limitado, terrenal, mortal. Certo? Então tem que mostrar por meio de sinais. Por isso, no livro de Apocalipse, nós precisamos ter humildade. Muitos irmãos perguntam sobre Apocalipse para mim. Eu digo, irmão, o que está dentro do nosso alcance parece ser isso. Porque o Senhor, Ele mostra por meio de símbolos, por meio de sinais. E outra coisa, Deus não entra em detalhes. E nós precisamos ter humildade e ficarmos contentes com o que foi revelado. E contentes pelas coisas que Deus não revelou. Os irmãos estão compreendendo? Tem coisas que Deus deseja que nós saibamos, daí Ele revela em detalhes. Mas tem coisas que Deus não quer que a gente saiba. Ou Ele não revela, ou revela só um pouquinho. Você tem que ficar contente. Não fique curioso. Daí você vai começar a inventar coisas que não estão na palavra de Deus. O princípio que devemos adotar é Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém? Então, vamos atentar nas coisas que Deus revelou. Coisas que Deus não revelou, fica com Deus. Não vamos ficar pensando. Por quê? Tudo que Deus revelou para nós é suficiente para nos levar ao reino. E devemos nos contentar com isso. Tá bem? Então, vamos continuar no capítulo 4. Tudo isso aqui é importante porque quando entro nas coisas celestiais, vai ter muita questão de símbolos, sinais. E aqui diz assim, vamos voltar ao capítulo 4, versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo. Então ele está falando, aquela primeira voz
que falou com ele, e ele se voltou para ver e viu o Senhor caminhando no meio dos candeeiros, essa mesma voz estava agora falando com ele, novamente, como de trombeta, certo? Uma voz clara, determinante que dá direção. Daí, o que essa voz diz? Diz assim: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então você diz: sobe para cá. Nós devemos que o Senhor nos leve ao alto. Os irmãos se lembram, Colossenses capítulo 3, não é isso? No versículo 1, ele diz claramente a nós: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, depois de ter visto Cristo e a igreja, a importância é de nós começarmos a ver as coisas lá do alto. Isso nos prepara também para as coisas que virão. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então você pode ver, o chamamento de Deus é um chamamento para o Espírito. Para nós estarmos no Espírito, porque somente no Espírito nós seremos capazes de ver as coisas espirituais. Somos chamados para o alto e somos chamados para o Espírito. Isso nós devemos nos lembrar dia a dia. Na nossa comunhão com o Senhor pela manhã, há um chamamento para nós. Venham para o alto e venha para o Espírito. E permaneçam ali. Amém? Isso é algo muito importante. E aí no versículo 2 diz assim: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Isso é muito importante. Como a revelação é mostrada a nós. Quando você é levado para o alto, primeira coisa que você vê é o trono. Olha aqui, vamos de novo dar uma confirmada ali em Colossenses, olha. Colossenses 3:1, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Isso não é o trono? Então, quando você busca as coisas do alto, a primeira coisa que é mostrada a nós é o trono. Esse é um princípio muito importante em nossas vidas. E o que é maravilhoso é o seguinte: e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Esse trono não está vazio. Tem alguém sentado no trono. Irmãos, você conhece o trono? Um dia você já tocou no trono de Deus ou não?
A Bíblia fala muitas vezes de trono. E em Hebreus, capítulo 4, versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, de acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que nós queremos falar, queridos irmãos, queridas irmãs, é o seguinte: todos nós precisamos ter uma experiência com o trono de Deus. Diante do trono, não existe razão, desculpas. Trono é aquele que tem autoridade. O grande problema é que nós estamos acostumados a uma vida em que nós estamos sentados no trono. Nós não estamos acostumados a ver o trono e o Senhor sentado ali no trono. Quando você consegue ver o Senhor sentado no trono, você já não tem mais coragem de viver na carne. Você sabe, quando você toca no trono, é como se a pessoa de você de repente se murchasse. Você se torna nada. Você já teve uma experiência assim ou não? Só que agora, esse trono, para nós é o trono da graça. Precisamos aprender a ir junto ao trono da graça. É do jeito que nós estamos. Porque desse trono da graça virá a nossa salvação. Mas esse trono, o livro de Apocalipse mostra, um dia vai ser o trono do julgamento. Tá certo? No final do livro de Apocalipse, o grande trono branco. Um trono de julgamento. Mas depois do trono de julgamento, queridos irmãos, queridas irmãs, alguma coisa maravilhosa. Dá uma olhada em Apocalipse 22, versículo 1. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Na eternidade, o trono será o trono do suprimento de vida. Mas o que nós hoje precisamos ver, o que João viu, primeira coisa, ele viu um trono. Existe alguém administrando esse universo. E tem alguém sentado nesse trono. Você sabe, existem dois tipos de pessoas nessa terra. Um grupo de pessoas para os quais existe um trono. E um grupo de pessoas para as quais não existe um trono. Podemos dividir a humanidade hoje desse jeito. Uns que estão debaixo do governo do trono, outros que não estão debaixo do governo do trono. E como é a nossa vida? Quando alguém olha para nós, vê alguém governado por um trono ou não? O homem se acha autossuficiente, principalmente nos dias de hoje. Blasfemam contra Deus. Para eles não existe o trono
fazem o que querem, pecam da maneira que desejam e não tem nenhum temor, porque para eles não existe um trono. Para eles não existir não quer dizer que não exista. Um dia eles verão esse trono. Você sabe como foi importante para João? Primeira coisa, ver o trono e alguém sentado no trono. Deus estava preparando ele, né? Preparando para ele mostrar as coisas celestiais e também mostrar todas as coisas que viriam depois. Irmãos, se nós conhecemos o trono e sabemos que tem alguém sentado no trono, e sabendo quem é este que está sentado no trono, nós vamos ter medo? Não. Os irmãos compreendem por que é importante recebermos essas visões antes? O homem pode fazer o que quiser, mas existe um trono. Só que esse trono é invisível aos homens. É visível para quem está no Espírito. É visível para quem tem os céus abertos. E agora, no versículo 3, diz assim, Apocalipse 4, 3, e esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então João começa a descrever quem está sentado no trono. Mas ele não descreve a figura detalhada daquele que está sentado no trono, mas ele fala sobre o que, olha só, ele é semelhante ao aspecto a uma pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, no aspecto a esmeralda. Ele não detalha, mas ele percebe que alguma coisa é manifestada, entende? Ele fala o que essa pessoa que está no trono manifesta. O aspecto dele é pedra de jaspe e de sardônio. Então, vamos ver um pouco sobre essas duas pedras. Em Apocalipse 21, nós temos a visão da Nova Jerusalém. E aí, a partir do versículo 9, ele começa a descrever um pouco essa cidade santa, fala de uma alta muralha, e no versículo 14, né, ele fala, tinha 12 fundamentos, depois ele fala sobre a estrutura da muralha. Eu quero que os irmãos vejam, tá, o que está aqui. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro. Então, olha só, jaspe é uma pedra preciosíssima, transparente, e é verde escuro, significa abundância de vida. Um verde escuro significa que tem a vida abundante. Então, olha só, então ele diz assim, né? Esse que está sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, e também
ele é semelhante a sardônio. Para que a gente compreenda esse item, tá? Vamos ver outro ponto que é muito importante. Êxodo 28. Êxodo 28, versículo 17, fala do peitoral e as pedras que estão nesse peitoral, tá? Olha só, versículo 17, são ao todo 12 pedras, em 4 ordens e 3. Versículo 17, colocarás nele engaste de pedras com 4 ordens de pedras, a ordem do sárdio, topázio e carbúnculo. Esse sárdio é o sardônio, tá? Então, a primeira pedra do peitoral das 12 pedras, a primeira pedra é o sardônio, e no versículo 20, a quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. E jaspe é a última pedra do peitoral. Começa com o sardônio, depois nós temos a pedra de jaspe. O sardônio tem cor vermelha, significa a redenção. E jaspe é de cor verde escuro, significa a glória de Deus em sua vida rica, abundante. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que começa com redenção e conclui numa glória da expressão da vida abundante. Tá? Então, voltando para Apocalipse capítulo 4, versículo 3, né? Ele diz assim: o que acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Significa que o que sai dele é uma forte expressão da redenção e da glória da vida abundante. E olha só, continuando no versículo 3. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então você pode ver, esse que está sentado no trono mostra a redenção e o resultado dela, o final é a glória da vida, tá certo? Então quando você olha para estar sentado no trono, esse é aquele que me salvou e vai me conduzir para a glória. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Esmeralda é verde, novamente se refere à vida abundante, mas aqui fala do arco-íris. Então vamos para Gênesis capítulo 9, versículo 8, sobre a questão do arco-íris e aliança. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, animais domésticos, animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne.
o arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Então o arco-íris tipifica o quê? Aliança. Aliança com toda a carne. Queridos irmãos, queridas irmãs, o que é uma aliança? Aliança é um acordo entre duas partes. Quero que vocês se lembrem bem disso, de minhas irmãs, meus irmãos. Uma aliança significa que agora existe um relacionamento com comprometimento. Porque é um acordo. Se há uma aliança entre eu e uma pessoa, nós temos que guardar. Há um comprometimento. E a aliança é o compromisso que sustenta um relacionamento. Um casamento é uma aliança, não é? É um compromisso, e esse compromisso sustenta esse relacionamento. Você tem aliança com Deus ou não? Você tem comprometimento? Ou só vai levando de barriga? Nós hoje partimos o pão, não foi? É o sangue da nova aliança. Você tem uma aliança com o Senhor? Quando tem aliança, tem responsabilidades. Quando não tem aliança, você leva o relacionamento de qualquer jeito. Existe infidelidade quando não tem aliança, mas quando tem aliança, não pode ser infiel. Você é fiel para com Deus? Deus é sempre fiel. Há uma cooperação entre duas pessoas, entre duas vidas. Irmãos, olha só. Porque virá tudo depois de Apocalipse. Primeira visão, o Senhor caminha no nosso meio cuidando de nós. Certo? Fundamental. E Ele é aquele que nos supre. Isso foi o que nós vimos em Apocalipse 1-3. Agora, começando Apocalipse capítulo 4, você vê, primeira coisa, vê o trono, vê alguém sentado no trono, e esse que está sentado no trono expressa a redenção e a glória que virá dessa redenção. E esse trono, redor desse trono, tem o arco-íris, tem uma aliança. Esse que está sentado no trono tem uma aliança conosco. Você tem medo ainda? Mas essa questão de aliança é entre duas partes. Deus é sempre fiel na aliança. Nós já compartilhamos isso. Você leu o Antigo Testamento. Quantas vezes Deus disse a respeito do povo de Israel: vocês quebraram a minha aliança. Vocês não guardaram a minha aliança. E nós hoje guardamos ou não? Se você vê o trono, você vê, eu tenho uma aliança com esse Deus. Deus não se esquece da aliança. Nós podemos nos esquecer. Mas se você vê os céus abertos, você não se esquece. Porque essa aliança está vinculada ao trono de Deus. Nós vamos ter que terminar por aqui. Nós vamos depois continuar o capítulo 4 na próxima oportunidade. Amém?